voltando aqui ao assunto, o Corinthians ele tem um contrato de renovação automática com a Nike aí, e aí o Corinthians está estudando a possibilidade de romper esse contrato. Já mais uma vez aí noticiadas em todas as páginas esportivas, das seguras também, fontes seguras aí, saiu no GE, no qual a gente está com a matéria na tela aí. Bom, aqui vamos lá, reportagem. Corinthians negocia para trocar fornecedora de material esportivo, o contrato pode chegar a 1 bilhão. Bom, o Corinthians está precisando de grana, seria um bom patrocínio, um patrocínio forte. Alguns torcedores eu já vi o pessoal postando, pô, toda vez que o Augusto tá com a corda no pescoço, ele desenrola algum contrato, fala que tá chegando algum jogador, fala que tem alguma coisa forte. Então, não sei se tem alguma coisa a ver, se isso aí gera uma vontade do Corinthians antiga, da gestão dele, para tentar mudar a fornecedora, ou se também é um jeito, uma certa maneira de tentar já tirar o foco um pouco do que vem acontecendo no Corinthians, essa parte política, o pessoal pedindo o impeachment dele, e se ele consegue um contrato bom, contrato aí que pode chegar a 1 bilhão, com certeza ele já vai falar, mas por que quer meu impeachment? Se eu consigo fornecedor bom, consigo, como posso falar, um lucro bom para o clube, a gente está com dívidas, mas dá para lucrar, a Adidas também pode fazer umas camisas mais bonitas, então acho que essa aí seria também uma maneira dele tentar se manter no cargo aí. O que vocês acham? Pode comentar aí, Marcos. Esse daí é o meu pensamento, tá? Eu tenho um ponto de vista do seguinte: o Augusto, ele é um baita administrador e ele é um cara muito inteligente. E ele vem negociando muita coisa boa pro Corinthians desde que ele entrou. E ele tem muita carta na manga, já pensando nos ataques que ele ia sofrer. Desde o início, você pode ver que ele vem sofrendo ataque de todo lado, principalmente desse pessoal que fala que é transparência, e de transparência nunca teve nada, né? Então, o Augusto, com certeza absoluta, ele já estava nessa negociação, ele já tinha pego o erro da Nike, e aí ele já aproveitou, falou, vou deixar essa carta na manga, porque a hora que os caras vier para cima de novo, porque a hora que acabar a boa fase do time, eles vão vir para cima de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Aí ele já lançou de novo essa carta aí. Eu acho que é uma puta negociação. Se vocês for ver aí, dá mais ou menos aí uns 100 milhões por mês, mais ou menos, né? Eu acho que negócios assim são um cara muito bom para fazer. Se eu não me engano, pela matéria que eu li, inclusive a Adidas aceitou pagar até um pouco mais que o Flamengo, né? Que ela paga pro Flamengo, né? Paga 69 milhões pro Flamengo. Então ela vai pagar um pouco mais, você vê, para poder bancar o Corinthians. E o Augusto tirou isso daí, uma cartada sensacional, porque, vamos ser sinceros, se tivesse na mão aí ainda do pessoal anterior, com certeza isso daí não teria acontecido. Então, eu acho que uma negociação maravilhosa. O Corinthians só tem a ganhar. E vamos também ser bem sinceros, a Adidas tem feito uniformes bem top aí, cara, que eu acho que os uniformes da Adidas são até bem mais bonitos que da Nike. Os da Adidas eles fazem os uniformes mais bonitos, velho. Não é à toa que eles patrocinam os grandes clubes aí do mundo. E se o Corinthians conseguir fechar esse contrato aí, cara, é nível Europa, viu, mano? Eu não sei no Brasil, eu sei que o maior contrato que tem é o do Flamengo, que é 69 milhões. O do Corinthians chegaria aí nos 100 milhões por ano, talvez passaria um pouquinho ali abaixo, mas na média ele seria os seus 100 milhões. Então eu creio que pro Corinthians, cara, é um baita negócio. Porém, contudo, todavia, o Corinthians tem contrato com a Nike, tem um contrato de renovação automática aí, e o Corinthians não pode nem negociar, cara, sequer com algum outro fornecedor. Então pode ser que se o Corinthians não entrar em comum acordo com a Nike, pode ser que vai para o jurídico, isso aí pode prejudicar o Corinthians. E também tem a parte do Corinthians, né? Que como a Nike ela meio que filiou aqui no Brasil para os administradores que administram a Centauro, alguns outros tipos de materiais esportivos aqui, o Corinthians viu essa brecha aí e está tentando se desvencilhar da Nike para fechar com a Adidas. O Corinthians recebe aí na casa de 30 milhões, salvo engano, da Nike, cara. E hoje em dia, mano,
30 milhões, qualquer timeco aí recebe, cara. Santos tá recebendo 600, nem tem torcida. Botafogo recebe isso aí também, cara. Então, creio que o Corinthians merece muito mais pela... Passou um avião aqui. O Corinthians merece muito mais aí pela relevância que o Corinthians tem no futebol brasileiro aí. É a maior torcida que tem aí, fora a torcida terceirizada do Flamengo lá, que o cara torce pro 15 de Piracicaba e torce pro Flamengo. Torce pro 13 da Paraíba, torce pro Flamengo. Torce pro Ceará e torce pro Flamengo. Aí os caras pegam e colocam esses números aí lá nas pesquisas lá e o Flamengo dá a maior torcida. Mas todo mundo sabe que a maior é a do Corinthians. Então, o que gera mais engajamento é a torcida do Corinthians. O que gera mais dinheiro é a torcida do Corinthians. O que gera mais receita, tanto que você pode ver. O estádio do Corinthians está sempre 90% ocupado. Do Flamengo vai lá ver. 60%, 50%, se são a maior torcida, por que eles não enchem o estádio? Por que o que dá mais audiência é o Corinthians quando passa na TV? Porque a gente tem a maior torcida. Mas, então, eu só falei tudo isso só para ter um embasamento, para você ter uma ideia de como o Corinthians ganha pouco com a Nike, que são os 30 milhões, o Flamengo ganha o dobro, sendo que não tem a relevância do Corinthians no mundo de torcida, assim, de relevância mesmo no termo de... Não digo futebolístico, mas sim de engajamento mesmo de fãs, torcedores, essas coisas. Eu acho que a preocupação será que esses números são reais mesmo? Será que vai ser essa grana? E outra, que nem você falou, a gente já tem contrato com a Nike. E vamos ver. Me lembro um caso aí que o Corinthians rompeu o contrato com o patrocinador, não, eles que vão bancar. Aí depois teve a multa, quem teve que... Não, acho que foi a... Ah, não, a Tausa foi a Vai de Bet. Vai de Bet, isso. Vai de Bet. E aí sim. O Corinthians que teve que pagar, arcar com a multa. Então a gente tem que ficar esperto nisso aí. E mais uma vez aí se cobra do Augusto Melo. Uma transparência a mais. Ele ser mais claro nessas coisas aí. Então, nessa parte aí, nessa negociação, com certeza, a torcida já não vai pensar, nossa, que legal. Não, os caras com certeza vai querer cobrar, vai querer ir atrás, fiscalizar, ver se é esses números mesmo. Então, acho que a Gaviões aí, que é a principal torcida organizada do Corinthians, está bem esperta com isso. Eu acho que eles vão ficar no pé. E é o certo, tem que fiscalizar mesmo. O Augusto, a gente pediu o Augusto aí como presidente do Corinthians. Se tivesse essa renovação e transparência, acho que a gente tinha caído, tinha sido rebaixado. O clube ia estar pior do que está. Então, acho que muito dessa escapada aí a gente deve também ao Augusto Melo e a comissão do Ramon Dias, né? Que conseguiu bons jogadores aí, conseguiu deixar o elenco um pouco qualificado. Mas é isso, tem que ser mais claro, tem que explicar certinho, tem Corinthians TV, tem YouTube, tem Instagram. Cara, tem que aparecer. Tem que aparecer, tem que catar o pessoal que cuida dessa parte financeira e falar, isso aqui é o fulano da parte financeira, a proposta do contrato, que é a Adidas, tá aqui, tá escrito aqui, vou mostrar para vocês. Ah, mas nossa, vai mostrar para mídia, aí o Flamengo vai ganhar menos, o Flamengo vai pressionar a Adidas. Problema do Flamengo com a Adidas, o Corinthians não tem nada a ver se o Corinthians vai ganhar mais que eles, vai ganhar menos. É o que a Adidas fez a proposta pro Corinthians. O Corinthians é maior, o Corinthians tem que ganhar mais. Com certeza, isso aí não abre nem discussão. Quando o pessoal fala que Flamengo é a maior torcida, eu não sei aonde aí. Tipo assim, essa maior torcida que eles falam, é que nem você falou, que nem, eu tenho um primo na Bahia, tenho um primo em Minas Gerais, e vai ver, nossa, mas por que você torcer pro Flamengo? Tem o Cruzeiro, não, eu gosto do Cruzeiro, mas como antigamente aí não mostrava os grandes clubes brasileiros jogando, então pegava em todo lugar, então por isso que eles acabam tendo esse pouco de torcida, mas sem discussão, cara. E é isso, tem que fiscalizar, tem que ver se essa proposta é real mesmo, se vai ser tudo isso, com quais condições, se eles já têm proposta de material esportivo aí, e ultimamente, como vocês falaram aí, a Nike tá uma porcaria, tá fazendo uma coisa simplesona. Para falar que muda de uniforme, os caras lançam qualquer porcaria aí e fala que atualizou o uniforme. A gente vai falar agora rapidinho, para encerrar a live aqui, sobre a organizada que foi lá no CT lá, cobrar a diretoria, né, sobre possíveis esquemas aí na base, jogador contratado aí, jogador do sub-13, sub-14, sub-15 aí sendo contratado aí por uma porrada de dinheiro. E Gaviões foi lá para tentar entender, né? A ver o que está acontecendo aí. Teve um caso de um jogador do Corinthians no sub-17, sub-18, se eu não me engano. Sub-17, não sei, tava na copinha aí. Não teve uma partida pelo Corinthians, não teve. Ele foi
Foi contratado lá para a categoria de base, não jogou uma partida, e o que aconteceu? Você acha que ele foi mandado embora? Foi não. Foi contratado definitivamente como jogador profissional. Então, eu creio que... Creio não, cara. Tá mais do que na cara que tem falcatrua aí. E Troca de favores, né? a torcida foi lá para ver o que tá acontecendo. Cara, acho que isso aí é uma tremenda sacanagem, mano. Mas isso daí vem acontecendo já faz um tempo, né? Vocês chegaram a ver a entrevista do Léo Príncipe? Acho que foi o Léo Príncipe. Como foi a Já vi. Nossa, essa aí é uma vergonha alheia. Isso aí os caras deixar ir pro ar uma entrevista dessa. Se fosse o cara que tá filmando, dava um tapa na orelha do Léo Príncipe. Pô, mano, quer foder nós, cara? Que o jeito que ele falou ali, mano, foi uma sacanagem. E ninguém teve nem vergonha, nem ele teve vergonha de falar aquilo e nem o clube de deixar ser postado uma coisa dessa. Exatamente. Olha aqui, não podia jamais já primeiro que não podia ter acontecido um negócio desse, mas deixar postar tudo isso daí e mostrar toda sem vergonha sem ninguém fazer nada, porque ninguém fez nada. Ficou por isso mesmo, né? E teve uma outra contratação também, eu não sei se vocês se lembram dessa reportagem, de um goleiro que foi contratado para ser volante. Vi isso aí também. Então, como que pode isso, cara? E não foi por pouco dinheiro. E o cara não fez nenhum treino no Corinthians, bicho. Não fez nenhum jogo, e aí o cara entrou com processo contra o clube que ele era, porque parece que o clube passou a posição errada pro Corinthians, não sei. Tem que deu um problema aí, que eu já quando vi falei, quer ver que esse cara tá processando o Corinthians? Aí parece que não processou, mas você vê a falcatrua que é e a falta de profissionalismo na base do Corinthians. O e aí só vai fundando mais. O Eduardo fala aí, ó, vai Corinthians, obrigado pela presença aí, Edu. Seja bem-vindo aí, se inscreve no canal, deixa seu like. E o que eu falei para vocês aqui, ó, o nome do jogador é Paulo Vinícius. Corinthians, quarta-feira agora, ó. O Corinthians assinou um contrato profissional com o meia Paulo Vinícius nesta quarta-feira. Foi anteontem. O jovem de 20 anos retorna ao Alvinegro após ser dispensado das categorias de base em janeiro, sem entrar em campo de forma oficial, segundo o portal Meu Timão. Paulo foi contratado inicialmente em junho de 2024, com idade para servir a equipe sub-20. No entanto, o meia passou a entregar a equipe sub-18, que abriga os garotos que não têm idade para o sub-17, não desfrutam do prestígio da principal categoria. E o cara não jogou em lugar nenhum aí, e o Corinthians oficializou o contrato dele aqui, ó. Contratado, o primeiro contrato profissional. Wesley, enquanto que você fala dele, faz um favor para nós, busca a foto desse monstro aí, esse monstro sagrado, para nós ver a carinha desse cara aí. Paulo Vinícius é o nome da fera. Esse cara aí que tá no Gustavo Melo parece o Jacan do Masterchef? Não parece? Pior que parece mesmo. O Jacan é corintiano. Precisa pegar ele para ir fazer alimento para os caras lá, para ver se os caras... Caramba! Vou te falar que tá difícil de achar esse monstro. Você é doido, o cara é tão bom que o Google não é páreo para ele. Aqui, mas tá aqui, compartilhar a tela, tá aqui o menino. Tá aqui, ó. Paulo Vinícius Machado Ros Mateus. Tem como aumentar um pouquinho a tela aí, velho? Eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui. Vai na parte dos 3 pontinhos no Google e aumenta o zoom. Zoom aqui, 110. Isso. Aí, ó. Olha a cara do craque aí, ó. Mano, isso aí com certeza é troca de favor. Alguém conhece o diretor da base, eu conheço o Augusto e... dá uma moral aí pro meu filho, pro meu parente, ou pro cara que eu tô gerenciando, cuidando da carreira dele. Só isso pode explicar essas falcatruas. Isso, filho. E... Eu li uma matéria também essa semana aqui, eu não sei se vocês viram, que, se eu não me engano, a semana passada eu tinha falado de mais ou menos uns de 30 a 40 jogadores, né, na base. É mais de 50, né? É jogador aí os caras acabando com o Corinthians aqui nos comentários, ó. Normal para um time que deve quase 3 bi. Aí o Dansley falou, tá fácil. Aí o outro aqui, ó, depois a torcida não sabe porque deve 2 bi. Aí o outro que falou assim, investigar. O outro fala lavagem, amizade é tudo. Esse evoluiu tanto mentalmente quanto tecnicamente. Mano, é isso, velho. Tem coisa errada aí. E a torcida do Corinthians foi ali
Foi no CT ali para procurar mais informações ali sobre o acontecido, que vem acontecendo aí, essas denúncias. E, mano, investigar, cara. Tem que investigar, tem que pressionar ali pro Corinthians se posicionar sobre esse assunto aí, porque é assunto sério, caso de polícia já não é o primeiro, é a primeira, não vai ser a última vez, não é só no Corinthians que acontece isso. Todos os times têm essa troca de favores, como o Lucas falou, mas tem que investigar para ver se é só isso mesmo, né? Cara, eu acho que não é só isso. Se for mexer, vai encontrar muita Vai coisa feder, errada. vai feder. Vai feder muito. E eu acho que a torcida não tinha que ir lá só pedir explicações, tinha que pedir para eles levar a público. Entendeu? Chamar os caras que fazem, os setoristas que fazem o Corinthians e pôr a público. Pôr nas televisões, nas rádios. Ó, tá aqui, Convoca uma coletiva, explica, mas Corinthians é uma várzea total, velho. Né? Se no profissional o Augusto Melo não aparece para dar as explicações, quem dirá diretor da base, velho? É uma várzea. E parece que foi mandado embora aí, não sei se foi hoje. Eu vi uma reportagem falando do Corinthians aí, mandou alguém, um funcionário aí que tem relação com a base aí, mandou embora. Não sei se foi por causa dessa pressão, qual que for. Vou tentar buscar aqui para ver, dar uma olhada aqui para ver se foi isso mesmo. Bom, saiu na CNN Sports. Claudinei Alves deixa cargo de diretor da base do Corinthians. Claudinei é um desses esse mesmo. Dois malucos aí que a gente tá vendo na foto aí com o Augusto Melo, não sei quem é quem. Parece que é o que tá à esquerda do Augusto. Acho que é o que parece que o... Não é o que parece o Jacanã, acho que é o outro. Claudinei não é mais diretor das categorias de base do Corinthians. A Itatiaia apurou que o presidente Augusto Melo optou por retirá-lo do cargo na última quinta-feira. E bom, ele entrou na gestão do Augusto, né? Cara, é incrível. Todo mundo que entra no Augusto aí ou tá investigado, ou tá tudo. Cara, como eu falei, mano. O Augusto Melo, ele se rodeou de muita gente ruim, cara. A má companhia é aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. E, tipo, isso aí acaba sobrando pra ele, mano. Acaba ficando pior pra ele. E isso respinga no Corinthians. Acaba manchando a imagem do Corinthians mais ainda, né? Que a gente já não tem uma imagem muito bem falada. Então, vai ficando cada vez pior pro Corinthians. E eu vi umas pessoas comentando aqui no X, no antigo Twitter, que a pessoa falando, a justificativa sempre foi que as contratações para a base não tinham custos. Agora faz todo sentido. Então, acho que um desses gastos aí que o Corinthians também se arromba cada vez mais deve ser por isso. Porque muita contratação para a base. Com certeza na base também deve dever empresário, não é só no profissional, que tem essas palhaçadas aí, acho que na base também deve estar vendendo muita gente. Então, acho que, cara, acho que o câncer não está só no profissional. Quando se fala de Corinthians, a gente presta atenção só no profissional, mas acho que está em tudo. Aí tem a parte feminina e tudo o Corinthians é grande, não é só futebol masculino. Então, acho que abrange muita coisa do que a gente ainda sabe. Acho que tem muitas coisas ocultas ainda, que aos poucos aí a gente vai tendo ciência de quão sujo tá esse meio político no Corinthians. Inclusive, teve acho que um presidente, alguma coisa assim, do São Lourenço, o diretor da base, e aparece no vídeo, o cara ele aceitando propina para um jogador aí ir pro São Lourenço, jogar pelo São Lourenço na base. Então acho que também não é só lá, em todo lugar deve ter isso aí, só não é noticiado, só não é publicado, às vezes pode estar encoberto. Fica tudo por debaixo dos panos aí, né? Sim, eu acho que tem muita coisa aí do que a gente ainda possa ter noção do que é. Acho que o que afunda o Corinthians ainda tem muita coisa aí por debaixo do tapete.